Vamos falar um pouco mais de Jesus? Só que em Isaías, né? Que fala de Jesus. No Antigo Testamento, Isaías 46, do 7º versículo em diante. Ele possui 12, né? Ele possui 12 versículos. Vamos fazer. Ontem eu fiz os primeiros 6. Hoje eu vou fazer os outros 6 versículos, ok? Quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, Palavra de Deus, maravilha, né? Para você que já é convencido pelo Espírito Santo, de repente é preciso rever algumas coisas que eu também achava que não, mas depois eu vou falar um pouco sobre isso. Todos os vídeos agora eu estou falando, pois é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará e levará para outrem, né? Para que não fique oculto, não podemos reter conhecimento, né? E tudo que a gente pensava a respeito de Deus, de Jesus, né? Jesus fala e eu não conseguia entender. Hoje eu consigo entender muito bem. Vamos lá? O 6º versículo fala assim, vamos lá. Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam ourives e ele faz um Deus. E diante dele se prostram e se inclinam. O 7º versículo. Sobre os ombros o tomam, elevam e os põem no seu lugar. Ali está do seu lugar. Ali está do seu lugar. Não se move. E se recorrem a ele, resposta nenhuma dá. Nem livra ninguém das suas tribulações. Está falando de estátua, né? Essa parte de Isaías fala muito sobre ídolos, né? Madeira, de ouro, de prata, de bronze, de louça, enfim. Às vezes até humana, né? Às vezes você adora, como eu, antes de conhecer a verdade, adorava, às vezes, sem perceber, adorava um cantor, um ator, atriz, né? Atores lá e filmes e tal. E a gente, às vezes, uma música, daí eu descobri, já vou falar sobre isso aí, né? Que as músicas, grande parte dos cantores são marionetes do sistema diabólico, ok? Já vou falar sobre isso, peraí. Vamos lá. O 8º versículo. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Reconduzi-o ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus. E não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Que anuncio o fim o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O 11º, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. 12º, vamos lá. Ouve-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. 13º, faço chegar a minha justiça e não estará ao longe,
E a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Esse é o 12º versículo de Isaías 46. Eu estava falando sobre ídolos ali, que fala aqui, né, em Isaías 46. É complicado você ler na palavra que Deus não aceita isso, adorar ídolos, fazer ídolos, adorar, né? Então, há pessoas que adoram imagens de escultura e não se contentam com o espiritual. Para falar, essa imagem tem a imagem de Jesus. Ninguém sabe a imagem de Jesus. Deus é espírito, né? E a época que Jesus viveu na Terra, né, falava isso, né? Falava que o templo é algo físico que não precisa mais, né? Foi corrompido e ele chegou chutando as barracas lá de vendas, porque transformaram num comércio tudo aquilo que é santo, né? As coisas de Deus transformaram em comércio. E hoje em dia não é diferente. Você tem pedido de dízimos que não existe mais, eram só para os levitas e só o povo de Abraão fazia isso, que tinha autoridade para levar os dízimos para o tabernáculo, que era a tribo de Levi. Já falei em alguns vídeos aqui. Então as 11 tribos levavam para essa 12ª tribo, que eram os levitas, os alimentos, os 10% dos alimentos que eles produziam. E isso acabou quando veio o novo, né, Melquisedeque, na ordem de Melquisedeque, né? Então a de Levi já se passou. Então veio a de Jesus, né? Ok? Então estudem a palavra, não acreditem em tudo que falam. Não frequente templo. O templo não é mais usado. O templo possui um altar. E o altar era feito sacrifício. E Jesus já fez esse sacrifício. Ele já fez. Então não há necessidade mais de nenhum sacrifício. Se você frequenta um templo e contribui nesse templo, você está contribuindo com engano. Pois Jesus já fez o sacrifício, né? E ele, na época dele, ficava na frente dos templos, não dentro, porque lá tinha sacrifício, ele não podia entrar. E ficava tentando tirar para fora do sistema religioso. E hoje em dia a gente tem que fazer a mesma coisa. Vamos ser odiados? Sim, eu já sou odiado. Tudo que é de Deus é odiado. A maioria matou Jesus. Quem estava certo? Quem acredita em Jesus sabe. Então, nós não podemos nos calar. Jesus falou assim, quem tentar salvar a própria vida a perderá, né? Eu não pretendo salvar a minha vida para pregar mentira, para levar mentira ou para entender mentira, sendo que está escrito, e Jesus falou, basta interpretar, é só interpretar direito, corretamente. E há muitos vídeos no YouTube e nas redes sociais que falam a verdade, através da Bíblia, não fora dela. Você não pode contribuir com o templo porque aquilo ali é um engano. Se você está contribuindo, você está falando que Jesus não fez nada, né? Se você está contribuindo, você está dizendo que Jesus, está negando Jesus, na verdade. Então, há muitas pessoas lá, boa parte, né, que está frequentando e não sabe. Mas a partir do momento que Deus colocou um vídeo assim, ou uma pessoa falando a verdade, ela já foi avisada. Então, no dia do juízo, né, se a pessoa entendeu e não quis, né, porque a maioria pensa assim, porque a maioria faz assim, será cobrado por Jesus, né, no dia do juízo. E eu prefiro acreditar em Jesus, ler, interpretar, né, porque há lobos nas religiões, as religiões estão totalmente corrompidas, ok? Elas estão corrompidas. Pede-se dízimo, a viúva e o órfão, que eram para receber o dízimo, né, se fosse, hoje se fosse lícito, era para eles receberem o alimento, vamos supor, né? Receberam alimentos. E não os pastores para ficar milionários, ricos, né? E não para sustentar um templo. Esse que é a grande coisa que pega. Ah, não é para reunir? É para se reunir em casas, né? Jesus se reunia em casas, ia em casas,
Hoje em dia existe muito negócio de célula, né? Então, olha só, célula, ótimo. Célula. Quem inventou a célula e permanece só nessas células está, né, além de precisar entender mais, interpretar melhor a Bíblia a respeito de muitas coisas, principalmente o dízimo, né, e a comunhão também, né, a comunhão sendo feita desta maneira, que não sustentar um templo físico, né? Jesus falou com a mulher samaritana no poço. Acho que todos aqui conhecem. Quem ainda não conhece, leia a passagem que Jesus fala com a samaritana. Tem até no filme The Chosen, que os pastores odeiam. Por quê? Porque há um diálogo, né? Não é só aqui na Bíblia que a gente está lendo aqui e às vezes não interpreta direito, mas ali há um diálogo entre o ator e a atriz que interpreta a mulher samaritana, em que Jesus fala, né? Haverá um tempo em que se adorarão não no templo, não na igreja, mas em qualquer lugar, pois nós somos o templo. Nós somos o templo. Somos o templo do Espírito Santo. Ele veio para acabar com o templo. Ele mesmo fala isso. Eu vim para acabar com isso. E a mulher samaritana sai, acreditando, logicamente, em Jesus, para contar para todos. E deixa até a água. Pois Jesus falou que ele era a água da vida, né? Enfim, há muito a se falar sobre o que Jesus falou, sobre a verdade que ele tanto falou, né? Ok? Fiquem com essa palavra. Em outros vídeos eu vou falando um pouquinho mais. Também estou aprendendo, né? Comecei agora, estou engatinhando. Sempre seremos aprendizes, né? Seremos pecadores, mas levando a verdade e vigiando com a lamparina acesa, ok? Jesus é maravilhoso, né? Não faço parte de nenhum sistema religioso e nem quero fazer, pois está totalmente corrompido. Vou repetir isso aqui. Fica bem frisado, não peço pix, não peço dinheiro a ninguém. Levo de graça o que eu recebo de graça. Ok? Fiquem com essa palavra maravilhosa. Logo, depois estou fazendo Isaías todo. Depois eu vou fazer Jeremias. Talvez já tenha alguns vídeos eu falando sobre Isaías 46, mas não tem essa passagem que eu falo a respeito de Jesus e as verdades, né? Ok? Há muito a se falar ainda. Eu vou falar em outros vídeos. Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.